Bom, pessoal, vamos lá. Para você transformar qualquer temperatura em qualquer escala, seja ela inventada ou não, você usa o que eu vou chamar de buchim-buchão, certo? Como é que vai funcionar a estrutura do buchim-buchão? Mais ou menos o que aconteceu já na minha segunda aula dessa sequência. Então, para mostrar a você como é que funciona, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos ver como é que... Então, pessoal, ó, o exemplo aí, ó, é questão do Mackenzie, que está disponível lá no Mundo Vestibular. O exemplo numa escala termométrica X a nível do mar, a temperatura do gelo fundente é menos 30 graus X e a temperatura de ebulição da água é 120 graus X. A temperatura na escala Celsius, que corresponde a 0 graus X, é... Então tá aí um exemplo em que você não tem equação, a menos que você saiba desenvolver, não tem equação para poder responder. Então o que é que você vai fazer? Você vai usar o método do buchim-buchão que eu vou ensinar agora. Veja só. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um tracinho aqui representando como se fosse um termômetro. Por exemplo, da escala que ele quer lá que você estude, é a tal grau X. E que ela tem os pontos menos 30 e 120. Deixa eu apagar aqui, ficou muito em cima. E 120. Isso aqui para a escala grau X. Beleza, pessoal? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é essa daí. Tem noção de que o texto fala que isso aqui é a fusão da água e que isso aqui é a ebulição da água na escala grau X. E outra coisa que você vai ter que ter em mente, mesmo que a questão não fale, que é o exemplo desse, o exemplo citado agora, é saber quais são os pontos fixos da escala Celsius que representam justamente essa fusão da água e essa ebulição da água, que são respectivamente 0 e 100. E ele pergunta o que vai corresponder na escala Celsius o 0 grau X. Aí eu pergunto a vocês, onde é que vai estar o 0 grau X? Pessoal, menos 30 e 120 tem infinitos números entre eles, né? A matemática nos diz que existem infinitos números para isso aí. Existem infinitos números nesses intervalos. E considerando o intervalo menos 30 a 120, o zero está justamente entre o menos 30 e o 120. Zero. Certo, pessoal? E se fosse uma temperatura maior do que 120? Aí você colocaria um pauzinho sobrando aqui e esse número maior do que 120 depois do 120. Certo? Uma coisa que você já pode ter noção do que vai estar procurando é que se o zero está entre menos 30 e 120, a temperatura que corresponde a essa a temperatura que corresponde nessa escala Celsius vai ser um número entre 0 e 100. Ou seja, qualquer alternativa que tenha número negativo ou que tenha número acima de 100, você já pode eliminar. Isso aí já é uma dica, viu, pessoal? Pronto, depois de feito isso, aí você aplica o buchim-buchão. O que é o buchim-buchão? Vou fazer de preto aqui, viu, pessoal? O buchim-buchão é justamente você fazer um buchinho e um buchão, respectivamente. Certo? O buchinho para a temperatura do meio até a temperatura inferior e o buchão da temperatura superior até a temperatura inferior. O que é que você vai fazer com isso? Você vai diminuir o buchinho e dividir
pela subtração do buchão. Como assim? Não entendi. Vou mostrar aqui como é que funciona. Vamos lá. Vamos diminuir aqui o buchinho. O buchinho você tem que diminuir. Então, o ponto fixo do meio é 0 menos... Qual é o ponto fixo inferior? 30? Não. Menos 30. E divide pelo buchão. Qual é o ponto fixo superior? 120. Você tem que diminuir. Qual é o ponto fixo inferior? Menos 30. Não, pessoal, tá entendido? Ó, é só puramente aquilo que eu disse. Ó. Você diminui o buchinho e divide pela subtração do buchão. Certo? O que é que você vai fazer agora? Você vai dizer que o buchinho buchão de uma escala é igual ao buchinho buchão da outra escala. Então, você vai dizer que isso aqui é igual ao buchinho buchão da outra escala. Certo? Quanto é TC menos 0? TC. Quanto é 100 menos 0? 100. Simples, né não? Vamos resolver aqui essa conta. Vocês não se esqueçam de combinar os sinais. Ó, por exemplo, aqui eu tenho menos com menos, mais. Então aqui vai ficar 0 mais 30. Quanto é 0 mais 30? 30. Aqui embaixo, 120 menos 30. Combinando os sinais, vai ficar 120 mais 30. 120 mais 30 é 150. Igual, desse outro lado não tem nada para fazer, não. Só repetir mesmo. Certo, pessoal? Aí você faz aquela famosa multiplicação cruzada. Multiplicando cruzado vai ficar o seguinte. 150 TC é igual a 30 vezes 100. Vai ficar igual a 3.000. Então TC é igual, não precisa dizer o que é que eu vou fazer aqui, porque você já sabe, né? É 3.000 dividido por 150. Essa divisão aí dá 20. Só que é 20 o quê? 20 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de 0 graus X corresponde a 20 graus Celsius. Voltando aí para a questão, a gente observa que o gabarito dessa questão é a letra B. Então, pessoal, se você teve dificuldade em decorar as fórmulas das aulas anteriores, se você usar esse método, ele vai funcionar. Só que qual é a desvantagem dele? É que ele vai trabalhar com números muito grandes. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido. Agora é só treinar. Próxima aula eu vou gravar um vídeo especial para a escala Kelvin.